Bom, hoje a live vai ser sobre por que você acha que não tem direito. A Kátia. Boa tarde, Kátia. Agora, vamos lá. As crianças vão almoçar e a gente começa a live. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Patrick Benato, eu sou buscador de documentos para a cidadania italiana. Então, como eu disse, a live vai ser sobre por que você acha que não tem direito. E aí, Bora, por favor. e a filha, Rafa, e a filha participativa como sempre. E essa live tem que ser interessante para as pessoas exatamente que acham que não tem direito à cidadania italiana. E por que essa live ela está acontecendo? Porque eu recebo mensagens de pessoas que não fazem ideia se tem direito à cidadania italiana, ou até aquelas mesmo que escutaram de algum familiar um dia, seja uma avó, um avô, enfim, algum familiar, um tio, que falou o seguinte: ah, tem um italiano na família, não sei quem é, mas teve um italiano na família. E é mais ou menos isso. Essa live é baseada vamos dizer assim, em dúvidas que as pessoas sempre querem tirar comigo por mensagens, enfim. E eu acho bacana falar sobre isso também relacionado a sobrenome. As pessoas também acham que porque não tem um sobrenome italiano já não tem direito à cidadania. Normalmente a pessoa chega para mim e fala: ah, meu nome é Paulo Jesus da Silva, eu sou brasileiro. Então, vamos deixar claro que isso não quer dizer que você é 100% brasileiro. Costumo dizer o seguinte para as pessoas: primeiro, quando você se vê no espelho, enfim, se você não vê ali uma pessoa com uma fisionomia 100% indígena, vamos dizer assim, você não é 100% brasileiro. Pelo simples fato de quem estava aqui no começo eram os índios, por assim dizer. Então, se você não tem uma fisionomia indígena, você não é 100% brasileiro. Algum europeu, alguma, vamos dizer assim, alguma mistura existe nesse seu sangue. Enfim. E aí eu costumo dizer o seguinte: existem 15% de brasileiros, pessoas nascidas no Brasil, que têm ascendência italiana. Isso é mais de 30 milhões de pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas não fazem ideia que tem o sangue italiano, que tem a chance de conseguir o reconhecimento da cidadania italiana. Isso é uma das coisas, logo de princípio, que eu costumo dizer para as pessoas: ah, eu tenho dúvida se eu tenho sangue italiano, enfim. E aí, normalmente eu falo isso, e aí eu falo para a pessoa, eu falo: ó, o que você tem que fazer é começar a pesquisar a respeito. Se você não começar a pesquisar a respeito, você nunca vai saber se você tem direito à cidadania italiana, ou até mesmo outra cidadania. Lógico, existem limites de gerações para outras cidadanias, mas isso pode ser um tema para alguma dessas lives que vão ter. Então, a princípio, o que eu gosto de dizer para as pessoas é isso: se você não pesquisar, se você não correr atrás, você nunca vai saber. Então, é exatamente isso. Existem pessoas que, quando começam a pesquisar, se surpreendem com a quantidade, às vezes, de países que existem na ascendência daquela pessoa. Existem pessoas que começam só achando que tem o italiano e descobrem que tem espanhol, que tem alemão, tem português. Então, você precisa iniciar uma pesquisa, começar a fazer essas buscas de certidões, para que você tenha uma ideia se você tem ou não ascendência italiana, ou até mesmo se você tem, às vezes, próximo uma outra ascendência, o que ajuda também é você conseguir seu passaporte europeu. Então, a princípio é isso. Você tem que pensar exatamente e você tem que arriscar, você tem que correr atrás disso para você saber. A dúvida, várias pessoas entram em contato comigo que têm dúvida, só que muitas delas não vão atrás, porque por algum motivo já acham que não vão conseguir.
Esse é um outro ponto muito importante, seja para quem já começa as suas buscas de cidadania, seja para aquelas pessoas que não fazem ideia. Quando você já começa achando que não vai dar certo, você pode ter certeza que não vai dar. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você joga para o universo ou para Deus, enfim, no que seja lá o que você acredita, quando você joga essa negatividade, você já está realmente torcendo para não dar certo. E se você, que deveria ser o maior interessado, já está achando que não vai dar certo, você pode ter certeza que não vai dar. Toda vez que você tem essa negatividade de não vou conseguir, eu vou procurar e não vou achar nada, então nem comece a procurar. Não comece a procurar, porque você não vai encontrar, você não vai conseguir, porque, como eu já disse, se você já está julgando que vai dar errado, então nem começa. Uma das coisas mais interessantes que eu falo para alunos do curso, para clientes, é que a todo momento você tem que ser positivo, porque existem obstáculos, e esses obstáculos, se você tem força de vontade, se você está preparado para isso, até mesmo de cabeça, mesmo psicologicamente, você passa por cima desses obstáculos. Então, é isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que pensar a respeito da questão de cidadania italiana, se você vai querer correr atrás ou não. E, como eu disse, essa live é exatamente para isso, para dizer para as pessoas que têm dúvida, para as pessoas que acham que não têm ascendência italiana, você só vai descobrir se você começar a pesquisar. Então, vamos pensar o seguinte, eu acho que eu tenho, mas eu não sei o lado. Simples. Se você estiver comprometido a isso, busca a certidão, por exemplo, uma certidão inteiro-teor do seu pai de nascimento e uma certidão inteiro-teor de nascimento da sua mãe, por exemplo. Por quê? Porque ali você já descobre, nessa certidão inteiro-teor dos dois, pelo menos mais 2 gerações para trás aí. Você consegue os seus avós e os seus bisavós. E numa dessa, pode ser que esteja escrito ali, fulano de tal, natural da Itália, fulano de tal, natural da Espanha. Enfim, isso é muito importante que você faça para você descobrir. E isso já é um passo para você saber ou não se você tem direito a alguma coisa. E, lógico, mas depois você escolhe para que lado que você prefere seguir, olhando essas certidões, enfim. Então, é muito bacana falar isso, porque às vezes a pessoa começa a pesquisar e fala, nossa, não é que apareceu mesmo uma ascendência europeia aqui? Eu falei, então, né? Se você não tivesse começado, você não ia descobrir. É simples assim. Então, é bom que se diga isso para as pessoas, porque normalmente elas não têm a mínima ideia do que procurar, do que fazer, e simplesmente acham. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, foi bem interessante a conversa, porque ele é da Bahia, né? Nasceu na Bahia, ele mora em São Paulo. Eu estava conversando com ele e ele simplesmente chegou e falou assim para mim, você trabalha com cidadania italiana e tal. Eu falei, trabalho com cidadania italiana, sou buscador de documentos, expliquei para ele. Aí eu falei, por quê? Você está interessado? E tava, não estou interessado porque eu sou baiano, filho de baiano. Eu falei, mas e daí? Qual que é o problema? Que você é baiano, filho de baiano. Aí eu falei para ele, qual é o seu nome? Não, é fulano de tal da Silva. Eu falei, Ele falou, então, sou brasileiro. Eu falei, não, você não é brasileiro. Eu falei, você não sabe. Aí eu falei para ele a mesma coisa que eu falei no começo da live. Eu falei, você não tem nem um pouco de aparência indígena, então você não é 100% brasileiro. Então, dá uma olhada. Por que você não vai atrás? Ele decidiu que ele não ia atrás, porque ele já decidiu que não tinha. E como eu disse, se ele colocou na cabeça que ele já não tinha ninguém de ascendência, acabou. Entendeu? É isso que eu falo. Quer ir atrás? Vai atrás. O que você tem a perder? Eu acredito que nada. Por quê? Porque você já tem um não. Você já está pensando no não. Mas se você conseguir um italiano na sua família, seja qual lado for, seja do lado do pai, seja pro lado da mãe,
você aí já conseguiu uma chance de ter uma cidadania europeia. Porque se você tem um italiano na sua família, você já tem o direito ao reconhecimento. Existem fatores que precisam ser vistos depois, mas isso não é empecilho nenhum para você começar a correr atrás. Então, como eu disse, sobrenome, não ter o sobrenome italiano não é um problema. Pelo contrário, muitas pessoas não têm mais o sobrenome italiano e nem por isso deixam de ter o direito para a cidadania italiana. O que acontece? Com o passar dos anos, às vezes, uma mulher, por exemplo, tem a ascendência italiana, ela vai se casando com um brasileiro, ela se casa com pessoas de outros países. Normalmente o que acontece? O nome que fica é o do marido quando se casa. E aí essa pessoa, com o tempo, ela vai perdendo esse sobrenome italiano. Então acaba que às vezes ela tem um sobrenome que ela acredita que não tenha nada a ver com o italiano, às vezes não tem mesmo, às vezes é uma ascendência portuguesa do marido, ou coisa do gênero. Sei lá, tipo um Martins, um Gomes, um Silva, enfim, são sobrenomes que são espanhol, português normalmente. E isso faz com que a pessoa acabe acreditando que não tem. Porém, ela começa a pesquisar e descobre que depois ali da mãe dela, às vezes até o avô daquela mãe, enfim, descobre que o bisavô, o trisavô é italiano. E aí fica surpreso. Fala, nossa, não tinha um sobrenome italiano e eu descobri que tem um italiano na família. Pois é, né? Mas se não tivesse começado, não estava descobrindo nada. Então, como eu disse, sobrenome, ter ou não sobrenome italiano, isso não significa. Principalmente, lógico, quando você tem um nome italiano, que a maioria das pessoas que olham a respeito disso, fala, eu tenho um sobrenome italiano, então tem um italiano aí. Ótimo. Mas se você não tem, não é problema. Se você pesquisar, você descobre. Então, imagina, você começa uma busca e aí você descobre que você tem um italiano e às vezes você tem um espanhol, um português. Olha que bacana. Eu fiz a minha pesquisa e eu descobri que tem um sobrenome da minha trisavó. Eu fui pesquisar, escocês ou inglês. Falei, como eu iria imaginar que eu teria uma origem escocesa, inglesa na minha família, sendo que eu só tinha informações de ascendência italiana. Então, para você ver como você pode ter surpresas nesse caminho para descobrir a sua cidadania italiana. E outra coisa, vamos falar o seguinte, como eu disse, a questão de não querer começar, não querer buscar porque é de uma região específica do país, isso não tem nada a ver. Por mais que existem regiões, vamos dizer assim, vou chamar de regiões com maior número de ascendência italiana, vamos falar um pouco do sul do país, vamos falar também de questão de parte de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, são regiões que têm vamos dizer assim, uma ascendência mais forte italiana. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que é do norte, do nordeste, enfim, do centro-oeste, enfim, do resto do país, não tem ascendência italiana. Isso é muito, vamos dizer assim, isso é muito negativo, por assim dizer, se achar que porque você é de alguma região, igual esse rapaz que eu conversei, por ele achar que era da Bahia, não tinha ascendência nenhuma italiana. Ele já pré-definiu que ele não tem, por ele ser de uma região do país. Isso não existe, isso não tem nada a ver. O italiano, por mais que ele veio muitas vezes para essa parte do sudeste, do sul, principalmente do país, isso não quer dizer que não tenha havido italianos, não tem italianos para o resto do país. Pode ser em menos quantidade, mas isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa, por olhar, fala, nessa região tinha muito holandês, tinha muito espanhol, e aí já decidiu que por ter holandês, espanhol, italiano não tem. Por favor, não faz isso. É como eu disse, você não tem que pré-definir que você já não tem direito nenhum, porque isso não tem nada a ver. Você não pode simplesmente achar que não tem e acabou. Então, são fatores
que levam a pessoa a já não conseguir logo a princípio, não buscam. Quantas pessoas já falaram que já não tem direito porque é de uma região específica ou porque não tem um sobrenome? Pensamento limitante, preconceituoso, tem ascendentes no Brasil. Então, isso mesmo. Existem ascendentes italianos no Brasil todo. Quantas pessoas não entram pelo consulado de Recife, por exemplo, que é um consulado no Brasil, cidadania italiana? Então, o que você não pode pensar é que por ser de alguma região você não tem direito. Então não existiria consulado no resto do país. Não existia o consulado de Recife, por exemplo, porque simplesmente você já define que não tem nenhuma pessoa na sua família italiana porque você, sei lá, é de Recife. Ou uma pessoa, por exemplo, o consulado de São Paulo, ele abrange São Paulo, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Existem pessoas dessas regiões que entram no consulado ou vão para a Itália fazer seu processo e são dessa região, nasceram, a família é daquela região. Então, basta dizer o seguinte: se não tivesse, então os consulados teriam limitado. Um exemplo, falar assim, o nosso consulado só trabalha com pessoas de São Paulo, a gente não trabalha com o pessoal de Mato Grosso do Sul, não trabalha com Acre, não trabalha com Rondônia, a gente não trabalha com Manaus, enfim, a gente não trabalha com a parte norte, nordeste do país, porque lá não existiu o italiano. Como assim? Seria tipo isso, entendeu? Você limitaria já do sudeste para baixo e quem é de cima não tem direito à cidadania italiana. Isso é muito limitante, isso é um pensamento muito pequeno para quem, sei lá, deseja ter uma cidadania italiana. Então, você que é norte, nordeste, enfim, seja qual lugar do país você seja, se você acha que tem uma ascendência italiana, pesquisa. Começa a correr atrás, pergunta para a família, por mais que a família não tenha informação nenhuma, ache que não tem, como eu disse, pega uma certidão mais antiga pro lado do seu pai, pega uma certidão mais antiga pro lado da sua mãe, faz uma pesquisa. Mesmo que não tenha muito antigo, pega a certidão de nascimento do seu pai, pega a certidão de nascimento da sua mãe, pede inteiro teor, não vai sair nada, nenhuma fortuna. Existem estados que são um pouco mais elevados esse valor de certidões inteiro teor, mas normalmente você vai pegar as certidões entre 60 e tal, deu uma aumentadinha, né? Esse 60 está começando a sair da brincadeira, mas você pegar entre 60, 120, às vezes um pouco mais, você consegue fazer um pedido de uma certidão inteiro teor, e numa dessas você começa a descobrir uma infinidade, um mundo de oportunidades para a cidadania europeia que você não fazia ideia, porque você antigamente estava com um pensamento limitante de que eu sou dessa região, não tenho direito. Então, como eu disse, essa live é exatamente para tentar tirar um pouco da cabeça de algumas pessoas essa limitação de não tenho sobrenome, não tenho direito, sou de uma região específica do país, sou do norte, não tenho direito à cidadania italiana porque eu sou do norte. Que tem a ver? Isso não existe, isso não tem nada a ver com cidadania italiana, você não ter direito. Ninguém falou que o italiano que veio para o norte e nordeste não tem direito. Você tem um italiano na família, que nem eu disse, você tem um italiano, você achou na 10ª geração. A cidadania italiana não tem limite de geração, que fique bem claro isso. Não é como as outras cidadanias, que existe um limite de geração. Se você encontrou um italiano, não importa, você tem o direito. Você tem o direito à cidadania italiana, ou pelo menos o direito a pesquisar e descobrir de qual lugar da Itália ele veio, e correr atrás da sua cidadania e deixar bem claro isso. Então, costumo dizer o seguinte, assim, você tem um avô e uma avó de cada lado, aí você pesquisou, só ali você já achou mais gente ainda, porque aí você vai ter bisavós, e aí vai só aumentando, é uma gama gigante numa árvore genealógica, se você começar a puxar, de pessoas que são possíveis ascendentes europeus, principalmente italiano, como eu disse, limite de geração. Muitas pessoas nunca pesquisou, por algum motivo, não sabe às vezes até de que lugar de que local é o avô e a avó. Existem pessoas que entraram em contato comigo e falam, nem sei de onde é meu avô e minha avó,
Eu acho que eles são de algum lugar específico do Brasil. E aí descobrem que eles eram europeus. Aí fala, nossa, eu tenho um bisavô, um avô europeu e não sabia. Nossa, que maravilha, né? E você achou que não tinha nada. E essa live é exatamente para isso. Eu não estou especulando, é porque existe isso. Isso é um fato. É um fato. Pessoas que correm atrás, normalmente elas descobrem a sua ascendência europeia. Então, é porque infelizmente a cidadania italiana, a cidadania europeia, ainda é muito uma bolha. Quem conhece, conhece sobre o assunto, e às vezes quem ouviu falar acha que não tem direito, acha que não tem nada a ver, acha que acha muita coisa. Acho que as pessoas acham muito sem ter o conhecimento. Às vezes eu falo com alguma pessoa sobre cidadania italiana, com algum, sei lá, hoje em dia é muito difícil, hoje em dia não tem como mais fazer isso. Mas, por exemplo, você está em um churrasco, você está em uma festa, você está em algum lugar e de repente aquela pessoa, por algum motivo, fala, o Patrick está correndo atrás da cidadania italiana dele, ele trabalha com cidadania italiana. Nossa, cidadania italiana, mas para que você quer uma cidadania italiana? É um passaporte para ir para a Itália. Meu, para de ser assim, não existe isso. Cidadania italiana, cidadania europeia não é só aquele país. Primeiro, que ela abrange a Europa inteira. Todos os países que são da União Europeia, espaço Schengen, que também vai ser tema de outra live. E isso é muito importante que as pessoas saibam. Cidadania italiana, ela abrange muita coisa. Você consegue ter entrada em todos esses países da União Europeia. Você consegue ter um visto americano de turista a princípio, né? Fora os vistos de investimento, com passaporte italiano, você não precisa ir no consulado americano para você tentar o seu visto. Você consegue via online, com o passaporte da versão online, você consegue fazer o pedido, em 72 horas sai o resultado. Você não precisa, por exemplo, em São Paulo, ir 2 dias um dia só para pegar a fila e fazer o cadastro da sua digital, e no outro você ir lá para contar com a sorte, porque infelizmente é contar com a sorte. Eu sei bem disso, porque eu tive meu visto americano negado uns anos atrás, simplesmente porque a pessoa olhou para minha cara e achou que eu ia para lá e nunca mais ia voltar. É mais ou menos isso. Minha entrevista durou 2 minutos. A pessoa olhou para minha cara, eu falei Malemar meu nome, ela enfiou um papel embaixo do vidro e falou, por enquanto você não tem direito ao seu visto de turismo. E eu só ia para passear, isso que é pior. E quantas pessoas eles colocaram para dentro que foram lá e ficaram ilegal, por exemplo? Então, você não precisa passar por isso. Se você tiver o seu passaporte europeu, você não precisa disso. Basta você fazer online, como eu disse, esperar 72 horas, esperar o resultado. Não precisa pagar uma fortuna, enfim. Então, as pessoas, quando elas começarem a conhecer os benefícios da cidadania italiana, elas vão parar de pensar que não dá certo, não vou tentar, não é bem assim. É bem assim, sim. A cidadania italiana tem muito benefício e pretendo fazer uma live só para falar sobre benefícios, para aquelas pessoas que estiverem interessadas em saber um pouco sobre o benefício da cidadania italiana. Mas hoje falando sobre esse pensamento limitante de eu acho que, né? Eu acho que não tenho direito, simplesmente porque eu acho. Então, eu já comecei com não, já comecei negativo, já deu ruim. Então, eu falo isso até para cliente e falo isso para alunos do meu curso. Se você já tiver com pensamento negativo de que não vai encontrar, que não vai dar certo, esquece. Não vai dar certo. Nosso maior obstáculo somos nós. Então, foi o meu caso. Quando na minha cabeça eu achei que não fosse encontrar certidões, por mais que eu já tivesse algumas informações sobre italiano, já sabia que tinha italiano na minha família. Quando eu comecei a pensar um pouco dessa forma, eu demorei muito mais tempo para reunir as documentações. Então, isso fez com que eu atrasasse alguns anos nas minhas buscas. Por quê? Porque por mais que eu tivesse outras prioridades também, foquei em outras coisas, eu achei que não fosse encontrar, eu achei que fosse certa perca de tempo em algum momento na minha cabeça. Tanto é que eu até esqueci dessa questão de cidadania para cuidar de outras coisas, questão de família, esposa, filhos, enfim.
E, e depois veio na minha cabeça e conversando com a minha esposa que realmente eu deveria correr atrás novamente e juntar essas documentações, porque isso é uma vantagem muito grande. E outra coisa que eu gosto de dizer também é que a gente não sabe o dia de amanhã. O mundo está muito maluco ultimamente. Então, por que não você ter uma infinidade de opções com o passaporte italiano? Com o passaporte italiano, você pode, por exemplo, começar a programar a sua vida, talvez um recomeço, ou talvez um começo em outro país. Então, como eu disse, não pense que você não tem o direito simplesmente porque você acha que não tem. Eu tenho sobrenome italiano, mas como eu disse, muitas pessoas têm um sobrenome da Silva, Gomes, enfim, uma infinidade de Martins, uma infinidade de sobrenomes que não dão nenhuma pista de que você tem uma ascendência italiana e de repente você descobre. De repente surge um sobrenome italiano ali escondidinho e um parente ali, uma avó, um avô, principalmente as mulheres, né? Porque como eu disse, quando se casavam, ficavam com o sobrenome do marido, normalmente esses nomes foram se perdendo. Então a pessoa passa a acreditar que não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais direito, o que também é um erro pensar que porque não tem o sobrenome não tem mais o direito. Como eu disse, tem um italiano na família, não importa se você tem o sobrenome ou não. Então é isso. Dizer para as pessoas exatamente que isso é um pensamento limitante. Não se apegue por região, não se apegue por sobrenome, não se apegue por, sei lá, porque na sua cabeça você colocou que não tem direito. Isso é um erro muito grande. Como eu disse, essas lives que eu vou fazer, né? E elas são baseadas também em comentários e em dúvidas que as pessoas querem tirar comigo relacionado a N assuntos, e esse foi um que eu precisava falar, era um dos primeiros que eu precisava falar para realmente ver se a pessoa talvez que esteja assistindo tem esse estralo e pense assim, bom, é verdade, por que eu não olho, por que eu não corro atrás, por que eu não penso para frente, penso que eu posso ter uma vida melhor, que eu posso ter uma vida bacana para o meu cônjuge, né? Seja homem ou mulher, para os meus filhos, ou até para os meus futuros filhos. Eu conheço pessoas que correram atrás da cidadania italiana porque estavam noivos, não tinham filhos, e já estavam pensando, na verdade, nos filhos. Eles queriam que os filhos tivessem uma oportunidade maior de estudo, uma oportunidade maior sobre realmente tudo. Sobre uma moradia melhor, mesmo que naquele momento ele não pensasse em sair do país para ter os filhos fora, mas que ele pensasse exatamente que se o filho, depois que nascesse, sei lá, chegasse na faculdade, ou chegasse já no ensino médio, ou coisa do gênero, quisesse estudar fora. Então, essa pessoa, ela tem que pensar o seguinte, não é porque cidadania italiana é só para ir morar fora. Não. Existem várias pessoas que têm a cidadania italiana e têm um emprego interessante no Brasil, bacana, que não querem perder. E por aquele motivo, ele acha que é bacana só passar as férias na Europa, por exemplo. Ou daqui a um tempo o filho passar 1, 2, 3 anos fazendo um intercâmbio. Por que não? Você tem que pensar também que o passaporte italiano tira essa burocracia que o passaporte brasileiro dá para as pessoas. Eu só posso entrar naquele país se for um visto de estudante. Ou o fulano só pode entrar naquele país se tiver um visto de trabalho. Se ele perder aquele visto, ele volta. Você não precisa ter essa preocupação com o passaporte italiano. Então, comece a pensar nisso. Comece a pensar que você se limitar não é o caminho. Você pode muito bem começar a correr atrás e você não precisa de pressa. Cidadania italiana não é uma corrida do Usain Bolt. Você não vai fazer rapidinho a cidadania italiana. Opa, é corrida. Cidadania italiana é maratona. Você vai com calma. E existe uma frase que eu já falei algumas vezes que eu achei bem legal de uma pessoa, que ele fala: sem pressa e sem pausa. É muito importante isso, que a pessoa faça a cidadania italiana dela, por mais que naquele momento ela não queira, que pelo menos ela pesquise para saber se tem, através daquelas certidões.
E aí depois, mais pra frente, se você achar realmente que depois que você descobriu que tem aquele italiano, você quer correr atrás, quer começar a fazer parte do jogo da cidadania italiana, você começa a juntar suas certidões, reunir suas certidões, montar sua pasta, começar a pensar se você quer fazer sua cidadania pela Itália, comune, se você quer fazer consulado, enfim. Então é isso. Mais uma vez, você não pode ser o seu obstáculo, você não pode ser a pessoa negativa que já vai, vamos dizer assim, já tirar pela raiz as chances de uma cidadania italiana. Então, já começa por você. Tira o pensamento limitante, para de ser, vamos dizer assim, negativo em relação a isso, porque isso só vai fazer você ter ganho. E se você começar a pensar isso sobre cidadania, pode ter certeza que você vai começar a ter um pensamento desse na vida. E aí você não vai se limitar tanto em N fatores, em N coisas da vida, que isso é para a vida. Se você já parar de se limitar a respeito de cidadania, você também vai começar a parar de se limitar por N motivos e N coisas. Vai começar a pensar às vezes que por mais que você tenha aquele emprego há algum tempo, às vezes você nem é feliz nele, então você já começa a se programar para uma cidadania italiana e quem sabe ir para fora, correr atrás de coisas mais interessantes, mais importantes. Por mais que hoje o mundo esteja parado, esse é exatamente o motivo para você começar a correr atrás da sua cidadania italiana. O mundo está parado, o mundo está fechado, principalmente para o Brasil. Esse é o momento de você começar a correr atrás da sua cidadania italiana. Se você tiver com toda a sua documentação pronta, quando as portas estiverem abertas, e a pessoa fala, mas está um caos, está não sei o quê. Não. Para pensar que uma hora isso vai acabar. Isso vai acabar uma hora. Por mais que esteja demorando a mais do que, pelo menos eu achava que ia, ou as pessoas achavam que ia demorar, uma hora isso acaba. E se você estiver pronto, na hora que tudo estiver aberto, você é um dos primeiros na fila a conseguir esse direito de cidadania italiana. Então para pensar nisso. E mais uma vez, põe na cabeça que você pode ter sim o direito à cidadania italiana. Então, por favor, pense nisso. Uma boa tarde a todos. Eu acho que aqui a gente já vai encerrando essa live. E a gente se vê numa próxima. Espero que as pessoas, por algum motivo, tenham pelo menos colocado alguma coisinha, vamos dizer assim, alguma pulguinha atrás da orelha, essa pessoa que acha que não tem direito ou acha que não vai dar certo, e corra atrás, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Quem sabe mais pra frente você não manda uma mensagem pra mim falando assim, nossa Patrick, vi aquela live sua lá, no momento parecia uma bobeira, mas aí eu comecei a pensar a respeito e daí eu descobri que tem italiano, nem tá dando consulado, ou tô indo pra Itália fazer meu processo. Por que não, né? Fazer isso, eu vou ficar muito feliz. E, por sinal, quem quiser dar um like, quem quiser deixar comentário, é bacana, que isso ajuda a gente pra caramba a ter mais ideias, a ter mais assuntos para passar para vocês sobre cidadania italiana. Principalmente a dúvida sua é a dúvida de muitas outras pessoas e vira live aqui para ajudar as outras pessoas. Então é isso, uma boa tarde, e a gente se vê até uma próxima. Tchau, tchau.